No vídeo de hoje eu vou falar para você tudo o que você precisa saber sobre certificado de origem na importação. Se esse assunto é para você, se esse te interessa, já dá o like, já segue o canal e fica aí para esclarecer todas as suas dúvidas. Coloca nos comentários também o que você mais gostou e se tem alguma coisa que você ainda tem dúvida ou gostaria de saber. Segue o vídeo. A primeira pergunta é: o que é o certificado de origem? O certificado de origem é um documento que, como o nome já diz, origem, ele confirma a origem de uma mercadoria ou produto. E por que que ele é importante? Ele é importante porque se você tiver ele em mãos, você importador, que é o comprador da mercadoria de outro país, você tem direito a uma tarifa menor para sua importação. Então, ele é muito interessante por causa disso, porque ele diminui os custos de importação. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber sobre certificado de origem. E quem emite o certificado de origem? A emissão do certificado de origem sempre se dá no país de onde a mercadoria ou produto estão vindo. Então, no caso do Mercosul, são os países que pertencem ao bloco Mercosul. Então, vamos supor que a gente esteja importando da Argentina. Nós estamos no Brasil e estamos importando uma mercadoria da Argentina. A Argentina está no Mercosul. O que que eu, importador, tenho que fazer? Eu tenho que pedir para o exportador para ele providenciar o certificado de origem. Mas esse certificado de origem não é emitido pelo exportador, ele é emitido por um órgão do governo da Argentina que é homologado para fazer essa ação de emitir esse certificado. Câmara de Comércio, por exemplo. Aqui no Brasil, vou te dar um exemplo de Rio e São Paulo. O órgão que cuida disso, no Rio de Janeiro é a Firjan e em São Paulo é a Fiesp. Então, o governo federal do país é que vai decidir quem é homologado, qual instituição que é homologada para emissão desse documento, exatamente para que ele possa ser controlado, não possa ser falsificado, para que seja analisado se realmente aquela empresa que está exportando da Argentina para cá, se o produto dela é realmente originário da Argentina, porque só assim ela vai ganhar um certificado de origem, que vai me beneficiar quando a carga chegar no Brasil. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender sobre isso, ok? O que é e para que ele serve. Ele é um documento que é usado no comércio internacional e serve para diminuir os seus custos com importação, uma vez que ele te dá uma alíquota mais vantajosa para importar aquele determinado produto, porque foi comprovada que a origem dele, no nosso caso aqui do Mercosul, é um país integrante do bloco Mercosul, ok? E quanto custa o certificado de origem? Ele é para ser muito baratinho. Então, no Brasil, está entre 30 e 50 reais, por exemplo, se eu fosse exportar um produto brasileiro lá para fora. Vamos chutar aí, depende de país, cada país tem a sua tabela, mas chega aí a uns 30 dólares, por exemplo, 30 dólares americanos, é mais ou menos o preço do certificado de origem. Vale muito a pena se você for considerar a redução de tarifa que você tem no produto e na importação. E a gente vai fazer aqui um caso prático. Então, o custo do documento certificado de origem é muito barato em todos os países, comparativamente com a redução ou isenção de imposto que você vai ter, tá bom? Na prática, como que é a redução para o Mercosul, ou seja, como que a gente faz a conta do quanto pode reduzir um imposto que seria pago sem a vantagem tarifária do Mercosul e com a vantagem tarifária do Mercosul. Então, eu vou fazer para você aqui na prática uma comparação, tá bom? Então, o que, que eu levei em consideração agora? Eu peguei a mercadoria chamada bijuteria, que é a nomenclatura comum do Mercosul, ou seja, a NCM é a 71179000.
A origem dela, dessas bijuterias diversas, estão vindo da Argentina, tá? Então, a Argentina produziu essas bijuterias. E eu já separei aqui as alíquotas de cada imposto. Então, eu tenho imposto de importação, que é o II. Quanto que é o II na importação? 16,20%. Quanto que deixa eu até tirar isso daqui que nem precisa. Imposto de importação já é importação. IPI sim, eu boto IPI na importação, PIS/PASEP na importação, COFINS na importação, porque esses impostos também existem no mercado nacional, exatamente até para balancear, para que o mercado nacional não fique em desvantagem com os produtos importados. Mas o imposto de importação é um imposto que só tem na importação de mercadoria. Então, é 16,20% a alíquota. O IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, é 7,8% a alíquota. O PIS/PASEP na importação é 2,10% a alíquota. A COFINS na importação é 9,65%. E o ICMS na importação, que eu estou importando para o Rio de Janeiro, para uma empresa no Rio de Janeiro, é onde fica o importador, é 18%. Então, beleza, eu já separei essas informações. Luciana, e onde eu busco essas informações? O seu despachante aduaneiro vai ter essas informações para você, mas existem várias fontes que você pode buscar, desde a Receita Federal até empresas que já vendem essas alíquotas compiladas, tá? Então, não é o assunto desse vídeo. Eu quero mostrar para você a conta e a vantagem. Então, vamos lá. Eu já separei as alíquotas são diferentes na importação formal, elas são por mercadoria, então lembrando, né? São pela NCM, não é aquela alíquota cheia da compra internacional que é 60% e 20% ou 20%, enfim, não é compra internacional, é importação formal, ok? Porque na compra internacional você não poderia usar o certificado de origem, não poderia, só dá para usar o certificado de origem na importação formal. Então, vamos ver agora os benefícios. Eu considerei que o custo dessa mercadoria que o exportador está me vendendo é 9.500 dólares americanos. Ele fez a fatura dele nesse valor, dizendo que a quantidade de bijuteria que eu estou comprando custa isso. O seguro foi 30 dólares e o frete internacional foi 470 dólares, tá? Então, o valor CIF, que é o valor que é considerado no Brasil para cálculo de tributo, é o somatório desses três valores, de 10 mil dólares americanos. Com a taxa de hoje que eu peguei lá no Banco Central, a taxa PETAX de venda, isso mesmo, é a taxa PETAX de venda que a gente pega para fazer estimativa, é de 5,3276. Então, dá R$ 53.276, R$ para o valor CIF. Se a alíquota é 16,20, vai dar 8.630,71 de imposto, é só pegar esse valor e multiplicar por 16,20%. O IPI é 7,8%, mas você já sabe que o IPI eu tenho que pegar o valor CIF, que eu achei, né, da mercadoria, mais o que eu achei de imposto de importação, somar os dois, dá 61.906,71, vezes a alíquota do IPI, dá 7,80%, vai dar um valor de 4.828,72. Se essa conta está difícil para você, você volta o vídeo depois, tá bom? Mas é só aplicar a alíquota, sendo que no imposto de importação vai direto no CIF e no IPI você tem que somar ao CIF o imposto de importação para achar o IPI, ok? PIS/PASEP é direto no valor CIF, então eu vou pegar aqui o valor CIF de 53.276 vezes 2,10 e a mesma coisa no COFINS, que eu vou pegar esse valor e multiplicar por 9,65%. Então, vou fazer aqui agora na calculadora, você confere aí na sua, e a gente vai botar aqui, tá? Para a gente poder comparar com e sem Mercosul. Então, vai ser 53.276 vezes 2,10%, 1.118,70
8,80, né? Porque tem que arredondar. 8,80. E o 9,65% de COFINS vai ser 5.141,13. Então, sem o ICMS, aqui a gente já tem o seguinte total, só de imposto federal, tá? Só de imposto federal. Vamos somar aqui. 8.630,71 mais 4.828,72 mais 118, não, 3 vezes 1, 8,80 mais 5.141,13. Então, você tem 19.719,36. Você tem isso aqui de tributo federal, por enquanto. Você tem 19.719, tá bom? Considerando que essa importação é aérea, eu não tenho a FRMM, que é a Marinha Mercante. Mas se fosse na marítima, você ainda ia ter esse tributo aqui federal, ó, a FRIM, a FRMM, adicional de frete para renovação de marinha mercante, que no Mercosul é zero, tá? Não vai ter. Se vier do país do Mercosul, não tem imposto de importação, a FRIM, a FRMM, e estamos falando aqui da Argentina, que é Mercosul. Então a gente considera zero. Então só vou ter esses aqui de impostos federais. O ICMS na importação, que é 18%, a gente vai fazer a conta com base em todos os tributos, mais a FRMM, se tivesse, não tem, mais a taxa Siscomex, vamos considerar que é só bijuteria e você vai pagar uma única taxa, né? Tem mais uma taxinha. Falei que eram só, não, mas tem mais uma. Taxa Siscomex, na edição, quando tem uma edição, é R$ 154,23. Então, ela tem que ser somada aqui ainda, que eu esqueci. 154,23. Tá? Então, você tem mais essa taxa Siscomex e ela entra na base de cálculo do ICMS também. Então, vamos somar aqui, ó. 19.719,36 mais 154,23. 19.873,59. 19.873,59. Então, na verdade, os tributos federais, vou até apagar aqui, considerando a taxa Siscomex, dá isso aqui, tá? 19.873,59. Aí você vai calcular o ICMS. O que diz a legislação? O ICMS, você vai pegar o valor CIF mais esses tributos aí. Mais os seus gastos. Então, vamos fazer a estimativa com base nisso. Aí vai dar um total aqui. Deixa eu tirar o amarelo. Vai dar um total de 53.276,00 mais 19.873,59, 73.149,59. Só que não é aplicado diretamente nesse valor a alíquota de 18%. Você tem que pegar 100, isso é uma conta aí interessante para eles, que eles arrecadam mais, né? Mas isso aí existe, lamentavelmente, só lamento, mas é assim que a gente tem que fazer. 100 menos 18 dá 82. Então, o que diz a regra do ICMS? Você vai pegar esse valor de 73.149,59, vai dividir
por 0,82 ou por 82%, que dá no mesmo, vai achar um valor. Vamos achar quanto? Vamos ver aqui. 73.149,59 divididos por 0,82 dá 89.206,82 vezes, aí sim que você vai multiplicar por 18% ou 0,18, que dá no mesmo. Aí eu vou pegar 89.206,82 vezes 18%. Vou achar 16.057,23, que eu tenho que arredondar para mais. Então, eu terei um total de tributo entre federal e estadual, né, que são os tributos federais mais o ICMS, eu terei o seguinte valor: 19.873,59 mais 16.057,23. 35.930,82. Ok? Então, isso aqui é o total de tributo que você vai pagar para os estados e para a federação, para o governo federal. Beleza. Agora vamos fazer super rapidinho a questão tributária para o importador que pegou o certificado de origem da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, não importa. Ele pegou de algum dos países do Mercosul para trazer a mercadoria dele para o Brasil, que é, vamos dizer, Argentina, como aqui no nosso exemplo. Vamos considerar, então, que tem certificado de origem. Vamos lá. A gente zera o imposto de importação, não paga imposto de importação, então são menos, vamos ver quanto é que tinha dado, menos R$ 8.630,71 a estimativa, e o IPI vai ser normal. Só que o IPI vai direto a alíquota no CIF, porque não tem imposto de importação, né? Então a conta vai ser assim, ó, o CIF vezes 7,80%, que você já reparou que vai baixar o IPI, uma vez que o II é zero. Então, beleza, porque vai ser isso aqui mais zero, igual a 53.276 de novo, só para ficar visualmente mais fácil para você, tá? Vou botar direitinho aqui, que vai dar em reais, vamos ver aqui, 53.276 vezes 7,80, 455,53. 4.155,53 reais, arredondando. Vai ser o valor do IPI. PIS/PASEP não muda, o total do imposto federal, então, vai mudar, porque vai tirar o imposto de importação, certo? Então, vamos somar aqui quanto que vai dar. E também baixou o IPI. Então, vamos ver quanto que é essa nova conta. Vai ser 4.155,53 mais 1.118,80 mais 5.141,13 mais 154,23. Dá 10.569,69, tá? Então, isso aqui são os tributos federais. Eu chamo de tributo porque taxa é um tipo de tributo, imposto é outro tipo de tributo. Então, você teve IPI, PIS/PASEP, COFINS. E teve a taxa Siscomex, que é um tipo de tributo também. Então, de tributo federal, baixa para 10.569,69, ao invés de 19.873,59. Então, foi uma economia de R$ 9.000 só no tributo federal. O ICMS, agora a gente vai ver o que vai mudar aqui. A base de cálculo do ICMS não vai ser mais o CIF mais 19.000, vai ser o CIF mais 10.000. Então, você já viu que o ICMS também vai baixar, graças ao Mercosul, ao certificado de origem,
ao estar importando de um país do Mercosul com certificado de origem, você já vai ter uma redução nisso tudo. Então, vamos lá. 53,276 mais 10,569,69 dá 63,845,69, tá? Então, 63,845,69 divididos por 0,82, porque a alíquota é 18. Então, a fórmula é igualzinha. 63,845,69 dividido por 0,82 dá 77.860,60 vezes 18%, vezes 18%, ou 0,18, vai dar 0,91. Então, o ICMS também baixou bastante. E ao invés da gente ter um total de 35 mil, que foi da primeira conta que eu vou deixar aqui, vamos ver quanto é que a gente vai ter agora na segunda. Vamos ver aqui com o Mercosul quanto será. 2. Vamos somar o 10 mil dos tributos federais mais 14 mil e pouco do ICMS. Olha, 10.569,69 mais... estou com um mosquitinho na testa. 14.014,91 vai dar 24.584,60. Depois você faz essa conta aí comigo para ver se tá ok. Mas você vê que tem uma diferença de mais de 11 mil reais. 11 mil e uns quebrados, tá? Por conta... Deixa eu até fazer esse semi aqui de novo. 53.276 ponto mais 10.569,69 igual, divididos por 0,82, multiplicados por 0,18. 14 mil, certo? Então, é isso que eu queria que você visse. Agora, o que tem muito mais importante para eu falar para você? Primeiro, o meio de transporte que vai trazer a carga é irrelevante. Tanto faz se é rodoviário, se é marítimo, se é aéreo, o modal de transporte não vai fazer diferença. Se conseguir ferroviário, não sei qual é a carga da Argentina para cá, se tiver ferrovia, é a mesma coisa, é a mesma lógica, o tributo não muda. Mas também não impacta nas outras despesas. Por exemplo, eu não vou ter redução de armazenagem, de demurge, de taxas do avião ou do navio, de capatazia, porque é Mercosul, tá? Isso não. A redução que o certificado de origem dá direito é em tributo federal, e como reduz o tributo federal, consequentemente baixa o valor do ICMS. Não porque a alíquota do ICMS mudou, mas porque a base de cálculo do ICMS inclui os tributos federais e eles baixaram ou zeraram, como é o caso do imposto de importação, e aí você consegue redução no ICMS. Então, era isso que eu queria deixar claro para você. Espero que você tenha gostado bastante dessa parte do tributo e faz o teste aí com a sua mercadoria. Pega a NCM dela, vê as alíquotas e faz o cálculo para você. Só verifica qual é o ICMS do seu estado, qual é o seu estado, porque o ICMS altera de acordo com o estado também. Então, você vê lá a alíquota, tá bom? Mas se você pegar aí 20%, 19%, 18%, vai ficar tranquilo, você vai conseguir fazer, usando a minha fórmula. A única diferença é que se você tiver 19% de alíquota, aqui vai ser 81, e você vai multiplicar por 19, porque 100 menos 19 dá 81, entendeu? Então, você vai dividir por 81 e multiplicar por 19. Só isso que vai mudar, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa parte aqui do tributário. Vamos para o resto do vídeo. Quais os países integrantes do Mercosul? Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina. A Venezuela está suspensa.
Então, são esses 4 na data que eu estou gravando esse vídeo, ok? Você sempre pode consultar isso no site do MIDIC, que eu vou deixar aqui, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, lá você vai ter o modelo do certificado de origem e também as atualizações, né? Se entrou mais algum país e não entrou, porque tem uma coisa muito importante que eu tenho para falar para você sobre os acordos comerciais em geral, esses acordos internacionais. O que que acontece? Às vezes você vê, por exemplo, o Brasil assina acordo com a União Europeia, mas precisa ser integralizado no Brasil. Não basta uma norma internacional para dizer que o Brasil tem um acordo, tem que trazer para o Congresso Nacional, e isso tem que ser ratificado aqui internamente. No Mercosul, por exemplo, existe o decreto número 550 de 1992, que é a norma interna dizendo, ó, legal, vocês assinaram lá fora o Mercosul e nós aceitamos aqui internamente. Então a legislação exige isso. Por isso que é sempre um lapso temporal muito grande. A gente pensa em 3, 4 anos, desde uma assinatura de um acordo desse até ele começar a valer de verdade. Por isso que você tem que integralizar, ou seja, trazer a norma para o dia a dia, para a realidade do Brasil. Não basta ser um acordo internacional, tem que ser ratificado aqui dentro. Só para ficar claro, tá bom? Então é isso. A CE 18 corresponde ao decreto 550 de 1992 no Brasil. Vamos para a próxima pergunta. Certificado de origem é obrigatório? Não, ele não é documento obrigatório. O importador pede que o exportador providencie esse certificado de origem se ele quiser, mas ninguém é maluco de não querer. Pois se você vai ter uma vantagem de trazer o seu produto muito mais barato do que ele seria sem esse documento, é lógico que você vai querer que emita, a menos que você seja ignorante no assunto, e o seu exportador também. Que o exportador, se ele já está acostumado a exportar, ele sabe que ele tem que emitir um certificado de origem, porque outros clientes já pediram para ele. Mas é seu papel também, e logicamente mais ainda do seu despachante aduaneiro, ter noção de que precisa de certificado de origem caso exista algum tipo de vantagem tarifária. Então, sempre se pede certificado de origem se tiver direito a algum tipo de redução, isenção tarifária. Agora, a China, por exemplo, é um país que já emitiu para os meus clientes várias vezes um certificado de origem, mas que não serve para nada, porque o Brasil não tem acordo comercial hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, com o Brasil. Então, eles podem emitir à vontade, eu vou botar numa pasta, vou arquivar isso, mas eu não vou entregar esse documento para a Receita Federal, porque ele não tem valor nenhum. A Receita Federal não está nem aí. Ela não vai concordar em me dar uma isenção tributária, uma redução tributária, nem a Secretaria de Estado de Fazenda, nenhum desses órgãos. Eles simplesmente não fazem nada com esse papel. E eu também vou receber, mas não vou fazer nada com esse papel. Eles podem emitir, mas não existe um acordo entre Brasil e China que eu precise provar via certificado de origem. Então, não adianta. E aqui estamos falando especificamente do exemplo do Mercosul, ok? A gente tem certificado de origem também para outros acordos tarifários que não o Mercosul, mas a gente aqui vai estar dando o exemplo do Mercosul. Então, vamos para a próxima pergunta. Como apresentar o certificado de origem aqui no Brasil? Na importação formal, o despachante aduaneiro, ele vai apresentar via dossiê, dentro do Portal Único. A gente vai lá no Portal Único e a gente coloca esse documento lá, caso dê canal amarelo, canal vermelho ou alguma outra norma que exija a colocação no Portal Único. Então, você anexa esse documento. Mas, quando existe o certificado de origem digital e o Brasil no Mercosul migra para esse modelo de certificado digital que a gente chama de COD, ele já vem num arquivo XML lá de fora, a gente entra na plataforma, no Portal Único e já homologa esse certificado, ou seja, a Receita Federal já dá um ok do tipo sim, é original, porque estava acontecendo muita fraude com relação ao certificado de origem. Então, essas modificações foram feitas
para os certificados do Mercosul, para que eles possam ser homologados pelo sistema da Receita Federal aqui no Brasil e para que não confeccionem PDFs de certificados falsificados. Então, ele vem em XML e a gente faz essa certificação aqui quando chega o documento. E eu vou mostrar para você aqui em vídeo como que isso acontece, como a Receita Federal sabe que aquele número de certificado, aquele XML, não é falsificado, ele realmente veio de uma entidade, né, da Câmara de Comércio, por exemplo, como é o caso da Argentina, que ele realmente foi emitido pela Câmara de Comércio na Argentina. Então, já tem esse tipo de ilegalidade, digamos assim, de tentativa de desvio, mas a Receita Federal já deu um jeito nisso, não tem mais como fazer. Vamos para a próxima pergunta. A outra pergunta que o pessoal faz demais quando liga para a gente aqui na empresa para falar sobre importação, que todo mundo quer vantagem tributária, ninguém é bobo, todo mundo quer importar pelo menor valor possível para ter o máximo de margem de lucro, até aí tudo bem. Mas o que acontece? As pessoas pensam assim, ah, eu vou trazer da China, mas eu vou fingir que é do Paraguai. Gente, não é possível isso. Primeiro que logisticamente falando seria uma loucura você comprar um negócio na China, mandar para o Paraguai para depois vir para o Brasil. O custo é altíssimo, não existe isso. Segunda coisa é que o que eu estou falando para vocês e mostro aqui no vídeo. Existem ferramentas, existem formas das autoridades de não deixar essa triangulação, de que realmente a origem seja confirmada e que o documento não seja falsificado, entendeu? Por isso, inclusive, o advento desse arquivo XML, porque estavam havendo fraudes com relação ao certificado de origem. O pessoal copiava um modelo de certificado de origem, ficava muito difícil para o Brasil ter certeza se aquele documento era original ou não, dava muito trabalho essa checagem, e aí eles encontraram essa forma de um certificado de origem digital com a confirmação por XML. Além de ser digital, ele é homologado, né? Ele é certificado aqui pelas autoridades, porque o IAR agora nos dá essa facilidade. Os sistemas conversam, né, entre eles. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, segue o canal e bota aí o que você gostaria de saber mais, se você gostou, enfim, bota nos comentários porque o canal é feito para você, então a sua participação é importantíssima. Bota o que mais que você quer saber de comércio exterior na importação, tá bom? Um abraço e um beijo.